Uma história digna de ser contada. E o texto que nós vamos usar para a nossa reflexão nessa noite está lá na carta aos Hebreus, capítulo 11, verso de 24 até o 28. Você está com a sua Bíblia aí? Então abre a sua Bíblia aí, Hebreus 11, de 24 a 28. Amém? Diz assim a boa palavra do Senhor. Nesse momento eu quero que você agora preste atenção. Se você está com a sua Bíblia, você acompanha nela. Se você está lendo no celular, acompanha nele. É melhor até tirar a internet para agora o inimigo não tentar você. Mas então nesse momento agora a gente vai concentrar aqui, a gente vai estar focado na palavra. Então vamos fazer essa leitura juntos. Hebreus capítulo 11, de 24 a 28. Diz assim: pela fé, Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado com o povo de Deus a desfrutar os prazeres do pecado durante algum tempo. Por amor a Cristo, considerou a desonra riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava a sua recompensa. Pela fé saiu do Egito, não temendo a ira do rei. Perseverou, porque via aquele que é invisível. Pela fé celebrou Páscoa e fez a aspersão do sangue, para que o destruidor não tocasse nos filhos mais velhos dos israelitas. Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Senhor, nessa noite nós te damos graças por tudo que temos vivido até aqui, te damos graças pelo congresso, que foi uma bênção, Pai. Mas agora, diante da Tua palavra, nós pedimos que o Senhor fale diretamente aos nossos corações. Acalma os nossos corações e abra, ó Pai, os nossos ouvidos espirituais, para que o Teu Espírito fale diretamente aos nossos corações. Que não seja eu, mas que seja o Teu Espírito Santo. Assim eu oro, em nome de Jesus. Amém. Uma história digna de ser contada. A Bíblia, ela é um livro de muitas histórias. Ela começa contando a história da criação, Deus criando o mundo, Deus criando o homem caindo. Essa história está lá. A Bíblia conta histórias sobre reis. A Bíblia conta histórias sobre gente importante, conta histórias sobre gente humilde, sobre trabalhadores do campo, carpinteiros. Tem muitas histórias na Bíblia. A Bíblia conta a história até de como será o final da coisa, porque a Bíblia é um livro que dá spoiler do fim. Se você quer saber como vai terminar tudo, procura lá na Bíblia, vai lá que está lá escrito. Até a cena pós-crédito da nossa vida está escrita lá. Se você for em Apocalipse 21, você vai ver que ali fala sobre novos céus, nova terra, e alguns irão então para um local bom e outros irão para um local ruim. A Bíblia conta tudo isso. E é interessante nós percebermos que, diante de tantas histórias, eu preciso me situar para que eu possa viver uma boa história. Para que a minha vida seja uma vida que faz sentido, uma vida que gera uma história legal, uma história boa de ser contada. Olhando aqui para a carta aos Hebreus, nós vemos que essa carta, ela trata de conselhos para os judeus, para que os judeus permanecessem firmes na fé. Especificamente aqui nesse capítulo que nós lemos, que é o capítulo 11, nós vamos falar muito claramente sobre fé. Alguns chamam esse trecho aqui de galeria dos heróis, heróis da fé. Aqui só tem gente que foi herói na fé, gente que fez a diferença pela sua fé. Não é uma galeria de heróis da Marvel, não é aquela galeria de heróis que fica atrás de quem está falando. Já viu aqueles canais sobre comentário de série, de filme, aí tem lá um quadro do fulano, do herói, do Homem-Aranha, tem aqueles bonequinhos, caro pra caramba aqueles bonequinhos, não é verdade? Você já foi ver o preço daquilo ali? Caro, não é nada disso, não são esses heróis, mas aqui tem gente importante, tem gente que fez a diferença no reino de Deus, tem gente que foi nova e já fazia diferença, tem gente que era mais velha e fez a diferença, e eu creio que a nossa vida, eu e você, independente da idade que nós temos, ela pode fazer a diferença. Nós podemos ser esses heróis, nós podemos ter sim uma história digna de ser contada.
Porque a Bíblia ela conta a história de vitórias e também de alguns fracassos. Mas como será a minha história? Como será a sua história daqui a alguns anos? E eu disse que eu quero seguir a temática de decisão. Eu quero trazer esse pensamento, essa reflexão sobre a nossa história a partir das nossas decisões. Porque as decisões que nós tomamos hoje, elas vão influenciar diretamente o nosso futuro. Elas vão influenciar onde nós iremos, com quem nós estaremos, o que vamos fazer. Então é importante que as nossas decisões sejam decisões corretas, sejam decisões boas, sejam decisões pautadas em princípios que me levem a um ponto bom. Então nessa noite eu quero comentar alguns princípios para que a nossa ou as nossas vidas sejam histórias dignas de serem contadas. As suas decisões de hoje vão influenciar aquilo que será contado sobre você daqui a algum tempo. O problema é que às vezes nós não pensamos nisso, nós simplesmente vivemos, nós simplesmente vamos indo, vamos decidindo assim, meio que sem pensar, e aí agindo de uma maneira inconsequente, e lá na frente a gente se arrepende. Os pais aqui, os adultos, os líderes, você lembra de história lá atrás que você se arrependeu? Muitas. E às vezes falta em nós observarmos certos princípios para evitar esse tipo de erro e aí sim fazer a nossa vida ser uma história digna de ser contada. Bom, no sábado do congresso, eu cheguei aqui na parte da tarde, no momento daquele tumulto ali que estava desarrumando e arrumando, já no final do dia, e eu comecei a conversar com um líder, o Fábio, não sei se ele está aí hoje, eu não o vi, mas e aí a gente começou a interagir e ele me lembrou que ele é adolescente da mesma época que eu. Gente, eu fui adolescente. É porque às vezes as pessoas olham para a gente assim e aí pensam assim, já nasceu grande, já nasceu com 40 anos, já nasceu com 40 e tal. Mas eu já fui adolescente e a gente começou a lembrar daqueles que eram adolescentes da mesma época. Lembrar, o congresso estava fazendo a gente ficar meio... Gente mais velha fica pensando, no meu tempo, época de associação. Quem é adulto aqui da época de associação? Fala a verdade. Isso aí, gente, não estou sozinho aqui não. Só um tiozão, pô? Não, pô. Tem mais. Isso aí, minha irmã. E é assim... E aí a gente começou a lembrar de A, de B, dos amigos. Poxa, o fulano, para onde foi? O fulano é pastor em tal lugar. O fulano está na igreja. O fulano está... E de repente a gente lembrou de algumas pessoas que tomaram decisões meio conturbadas e hoje estão totalmente afastados do bom caminho. A gente ficou pensando sobre isso. Por isso, hoje, vamos pensar sobre alguns princípios para tomarmos boas decisões, para que a nossa história seja uma história digna. Esse trecho que eu li aqui, ele fala sobre... Quem é o personagem principal aqui desse trecho? Quem? Amém. Moisés. Moisés, ele é o grande libertador do Egito. Ele é o escolhido de Deus para libertar o povo de Deus que estava cativo, que estava no cativeiro, que estava vivendo debaixo de escravidão. Mas Moisés, ele não teve uma vida assim tão simples, tão fácil. Quando nós olhamos, a gente tem que pensar que Moisés nasceu escravo. Ele nasceu no momento de escravidão, no local onde o povo dele estava sendo escravizado. E a coisa estava tão ruim que ele tem que ser colocado numa cesta e colocado no rio. Ele tem que ser jogado no rio, abandonado, para uma tentativa de que ele não fosse morto, porque estavam matando todas as bebês, todas as crianças, na verdade. Então, Moisés, com essas dificuldades, ele muito pequeno, ele já enfrenta o abandono. Moisés vai ser adotado pela filha de Faraó, mas ele poderia ser alguém então complexado. Moisés poderia ser alguém cheio de mimimi. Eu sou adotado porque eu fui abandonado.
Moisés, ele poderia carregar uma vida cheia de complexos, ele poderia não se sentir ajustado socialmente, e às vezes, nós nos sentimos assim. Talvez você esteja aqui nessa noite se sentindo assim, carregando o peso de um abandono, de se sentir abandonado, o peso de um complexo. Talvez você seja uma pessoa que os outros te consideram chata, porque o chato nunca se considera chato, mas os outros consideram ele chato. O chato, ele pensa que está abafando, não cutuca a pessoa do teu lado, não. Agora não é o momento de você chamar ele de chato, não. Mas Moisés podia ter carregado esse trauma todo, só que ele, num dado momento de sua vida, ele faz escolhas que o colocam em um patamar superior, que fazem com que a sua história seja uma história de estar aqui nessa galeria especial. Então hoje, nessa noite, você tem a chance de deixar tudo isso de lado. Se você carrega alguma coisa, deixar isso de lado. E aí sim, começar a escrever uma história digna de ser contada. Bom, o texto que nós lemos, de volta ao texto, diz assim: pela fé Moisés recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Então o primeiro ponto nessa noite, o primeiro princípio: não vá na onda dos outros. Não vá na onda dos outros. Preste atenção no seguinte: ser chamado aqui filho da filha de Faraó, isso era a maior onda, isso era o top. Tinha o Faraó, a filha dele, Moisés. Já pensou sobre isso? Ia ser maior onda, ele ia ser o cara do Egito. Festa na pirâmide, festa reservada, só entrando gente top, pessoal na fila querendo tentar entrar. Moisés chegava: opa, peraí, Moisés chegou, pode entrar. É o filho da filha de Faraó. Moisés, ele se recusou viver segundo um padrão determinado. E é interessante que ele não quis pagar de celebridade. Essa semana eu fiz 20 anos de casado. 20 anos de casado. Então, olha só, vou pedir um negócio aqui. Aquela câmera ali, dá uma aberta aqui na igreja. Você vai mandar um beijo para minha esposa lá em casa, a Marília. Cadê? Tem que transmitir, isso. Vamos lá, gente. 1, 2, 3 e... Obrigado. Pode voltar aqui. 20 anos de casado. Que loucura, né? A gente nasce velho mesmo, né? Mas enfim, fiz 20 anos de casado, vou comemorar, vou fazer um negócio legal. E aí comecei a procurar um restaurante top para a gente jantar. Gente, tem restaurante que dá azia e má digestão só de você olhar o cardápio dele na internet. Porque é um negócio assim astronômico. Mas aí achei lá um restaurante que eu sabia que ela queria ir. Já tínhamos conversado, ela já tinha jogado, ela é uma mulher sábia. Ela já tinha jogado a letra para mim. E aí eu já tinha colhido, fui lá ver o restaurante, entrei no Instagram do restaurante, fui ver, e aí só foto de celebridade. Na verdade, não eram celebridades top, porque tem celebridade A e tem aquelas celebridadezinhas assim que são quase, né? Então era o pessoal do quase, mas era um restaurante top. E aí eu fui lá, foi legal, foi uma noite boa, a comida foi boa, os pratos tinham nomes de pessoas famosas. E aí eu comecei a ver que eu estou por fora realmente desse mundo, porque eu não conhecia quase ninguém. Aí eu falando em casa, as minhas filhas conhecem todo mundo. Mas fulana de tal, fulana de tal é uma influência, não sei quem. Fulana de tal, ex, não sei o quê. Aí, sabe de uma coisa, gente? Chegou lá, pedi o prato que tinha o nome do fulano, que nem sabia quem era. Você acredita que veio comida do mesmo jeito? Veio comida como se fosse qualquer um. Mas o que eu quero dizer com isso? A gente às vezes está tão preocupado com certas coisas, com tantas aparências, que a gente esquece e deixa de lado o que é essencial. Moisés aqui, ele não estava preocupado se ele ia ter o nome dele ou não num cardápio. Moisés aqui, ele não estava preocupado de fazer aquilo que os outros queriam.
Moisés, ele rejeitou aquele status que estava sendo ofertado como filho da filha de Faraó, porque ele sabia que esse reconhecimento, o filho da filha de Faraó, não era apenas um status social, mas um comprometimento espiritual ruim para a sua vida. A gente tem que rejeitar coisas que trazem situações ruins, que nos comprometem espiritualmente. Ele não fez questão de ficar bem com todo mundo, porque certamente tinha gente falando assim: vai lá, Moisés, tu é o cara, vamos nessa. Então eu quero te falar uma coisa nessa noite. Pode ser que alguém, se ainda não te ofereceu, pode ser que em algum momento alguém te ofereça alguma parada que não é boa, e você sabe que não é boa, você já tem maturidade para isso. Mas aí alguém vai falar assim: vamos lá, para você ficar com a gente, para você tá dentro da turma, enfim, e aí a gente tem que saber dizer não, porque nós não podemos ficar querendo bem com todo mundo, ficar de bem com todo mundo, não vai dar, gente. Muitas vezes vão nos oferecer coisas ruins. Pô, vamos lá naquela situação que vai acontecer isso. Não, vamos tomar um porre lá hoje. Não, vamos lá que tem uma paradinha nova. Gente, fuja disso. Aprenda a dizer não. Nós não podemos ficar de bem com todo mundo. Nós temos que ficar de bem, primeiro com Deus, sim, e com as pessoas que nos querem bem. Eu não estou falando para a gente virar a cara para ninguém, não. Mas eu estou falando de nós sabermos nos posicionar. Hoje em dia é muito fácil, alguém traz lá um pendrivezinho, não é verdade? Você conhece, está rolando direto. Talvez tem gente aqui que tem isso guardado aí hoje. E eu quero te falar uma coisa que me veio muito forte no coração, enquanto eu estava preparando essa palavra aqui. E você sabe do que eu estou falando. Se tem alguma coisa, se você está com alguma coisa aí que não é lícita, que não é legal, entrega isso hoje, joga isso fora. Não tem porquê você se prender, você ser preso a isso. Hoje é noite de você mudar e não ficar preso, querendo, como alguém que faz o que os outros dizem. Sabe por quê? Porque a onda passa. Moisés sabia disso. O texto diz: preferindo ser maltratado com o povo de Deus a desfrutar os prazeres do pecado durante algum tempo. A onda passa. O prazer que qualquer barato possa te dar é passageiro, vai durar um tempo e vai acabar. Vai acabar. O prazer do pecado pode durar até algum tempo, mas decisões erradas vão te levar a consequências que muitas vezes são permanentes. Vícios, sequelas, sonhos destruídos, morte espiritual. Tudo isso pode ser destruído por causa de uma decisão errada, por causa de um prazer temporário, momentâneo. Eu gosto muito de primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, verso 12, quando vai dizer: ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem. Isso aqui Paulo está escrevendo para Timóteo. Ou seja, ninguém vai te desprezar porque você é novo ainda, mas seja um exemplo para os fiéis. Então, você precisa ser um exemplo. Que tipo de exemplo? Um exemplo na palavra. Maneje bem a palavra da verdade. Um exemplo no procedimento. Seja correto. Seja coerente em tudo. Um exemplo no amor. Demonstre amor pelo próximo. Um exemplo na fé e na pureza. Uma história digna de ser contada é a história daquele que não vai na onda dos outros. Segundo ponto. Verso 26 do texto que nós lemos, diz assim: por amor de Cristo considerou a desonra riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava a sua recompensa. O segundo ponto que eu quero trazer para você nessa noite é visão de futuro. Visão de futuro. Fala isso, repete isso comigo. Visão de futuro. Moisés, ele estava olhando para a recompensa. Ou seja, ele estava olhando para algo que não estava próximo.
Ele estava olhando para algo que não era instantâneo. Ele estava olhando para algo que estava além. Moisés estava tendo uma visão de futuro. E eu e você precisamos ter em mente essa visão de futuro para que nossas decisões hoje, elas não sejam apenas imediatistas. Não queiram aquilo que é só para agora, mas que elas possam visar uma história futura boa para nós. A gente quer tudo para ontem, né? O pessoal quer tocar aqui, mas não quer ensaiar. Já viu isso? Isso é em outras igrejas, aqui não. Nós queremos uma aprovação, a gente quer fazer aquela prova que é pesada, mas sem estudo. Aí na véspera ficou jogando Free Fire aí até de madrugada, tem que estar na aula 7h15, acorda atrasado, chega lá esbaforido, a prova já começou. Aí toma bomba, não sabe por quê, aí começa a culpar o professor. Não, porque essa escola, o professor não ensina direito. Nessa escola aqui, ninguém me entende, só tem... Gente, não tem como. Nós queremos ter relacionamentos com... E eu falo para aqueles que já têm seus namorados, querem ter um relacionamento bom, saudável, mas não dedica. Gente, 20 anos de casado, você acha que a minha vida é a mesma de solteiro? Não tem como. A gente tem que investir. Tem gente até que dá uma de santo. Eu quero ter vida com Deus. Eu quero ter vida com Deus. Mas não ora, mas não lê a Bíblia. Quer a vida com Deus assim, como se fosse abrir um pozinho, botar no copo e fazer um suco, mexer e beber, acabou. Vida com Deus. Top. Não dá. Não dá. Visão de futuro envolve saber renunciar, como nós dissemos, mas renunciar àquilo que é passageiro, aquilo que não é bom. Eu já falei sobre isso, eu já falei que o prazer que o pecado traz, ele é passageiro. Mas não apenas isso, há outras situações que também são passageiras, mas que devem ser renunciadas em prol do nosso futuro. Situações que roubam o meu tempo. Fala para mim, o que tem roubado o seu tempo hoje? Fala para mim, pode falar. O que você acha? O que você gasta mais tempo na vida aí? Instagram, o que mais? Celular, o que mais? O quê? Super Mario. Super Mario, filme, série, TikTok, Roblox, Free Fire. Gente, você consegue perceber que tem muita coisa boba? Olha para mim aqui. Você consegue perceber que tem muita coisa boba tirando teu tempo? E aí você fala assim, eu não tenho tempo de nada. Eu não consigo estudar, não tenho tempo para estudar. Deixa eles chegarem lá, quando tiver que acordar, 5 horas da manhã. E daqui a pouco vocês estão aí, gente. Já pensaram nisso? Mas eu só tenho 16 anos. Daqui a pouco você está trabalhando, gente. Deixa dar o horário de acordar e não acorda não para você ver. Seu chefe vai passar a mãozinha na sua cabeça. Vem cá, filhinho. Gente, a vida não é brincadeira. A vida não é para quem acorda tarde, não. Os grandes exemplos de pessoas que hoje têm muito na vida, vai ver quanto eles dormem. Vai ver a hora que eles acordam. Então a pessoa tem vários sonhos, né? Tem o sonho de sair do país e morar fora. Não é verdade? Tem gente aqui que tem. Mas nunca... Aí o pai pagou um cursinho de inglês. Nunca abriu a apostila em casa. Nunca viu um vídeo no YouTube falando sobre inglês. Mas pergunta sobre o TikTok, sobre a dancinha mais nova. Você não sabe? Eu quero cursar medicina. Está achando que vai chegar na prova agora, no final do ano, e vai arrebentar. Pergunta se estava estudando. Mas o Free Fire está quase zerado, né? É verdade? Eu quero ser militar.
Tem gente aqui que quer ser militar, e aí sabe que o militar tem um teste físico. Só que o camarada é totalmente sedentário. O camarada não anda direito. Até para andar é difícil, porque está acostumado a ficar sentado. Aí pensa assim, não, quando eu for bem na prova, aí o tiozão vai me ajudar, a gente vai dar um jeito. Vai nessa, meu irmão. Começa a treinar agora. Começa a tomar atitudes, preste atenção em mim aqui. Comece a tomar atitudes hoje, que vão influenciar no seu futuro. Gente, isso é tão sério. Eu estava pensando que nós, que hoje somos líderes pela misericórdia de Deus, e os líderes aqui, dá um tchauzinho para mim aqui. Nós que somos líderes pela misericórdia de Deus, estamos aqui porque tomamos decisões lá atrás, sem pensar que seríamos líderes. Já pensou sobre isso? Tomamos decisões que nos levaram a esse caminho e que hoje nós podemos estar aqui. Não por um mérito. Sim, sabemos que é misericórdia, mas a gente tem como estragar tudo, né, se a gente quiser. Então, abra mão daquilo que é passageiro, seja do pecado ou seja daquilo que rouba a tua visão de futuro. Uma história digna de ser contada é a história daquele que investiu no seu futuro, aquele que se preparou, que tomou decisões visando algo maior. Terceiro ponto dessa noite, verso 27 do texto original. Pela fé saiu do Egito, não temendo a ira do rei, e perseverou, porque via aquele que é invisível. Eu sei que nós já falamos isso, mas repita mais uma vez. Perseverou. Quantas coisas nós começamos e não terminamos por falta de perseverança. E agora eu quero que você fala para mim. Me dá exemplos aí. Coisas que você começou e não terminou por falta de perseverança. Tem gente contando no dedo assim. Cursos de inglês. Cursos de inglês é top. Um monte de gente fez isso. Preparatório. O que mais? Livro. Não tá. O que mais? Faculdade. Gente, são tantas as coisas que nós começamos e não terminamos por falta de perseverança. E eu quero me prender aqui a coisas boas. Olha aqui para mim. Eu quero me prender aqui a coisas boas. Eu quero me prender aqui, nesse ponto, a algo que impacte a nossa vida espiritual. Esse ano eu vou ler a Bíblia toda. Esse ano eu vou ler a Bíblia toda, vou tirar onda. Chegou. Os sorrisos aqui me dão a certeza de que é Deus que está direcionando essa palavra aqui. Aí começou Gênesis, Êxodo, caramba, o povo do Egito, Levítico. Tem gente que já cai em Levítico. Números, Jesus, acabou, é pesado. E aí perdeu. Gente, vou contar uma coisa para vocês pensam que é fácil. Às vezes a gente está aqui pregando, a pessoa é um líder, é pastor, e aí tem-se aquela noção de que, poxa, a gente é quase santo. A gente tem as mesmas dificuldades de vocês. Leitura bíblica pesa também do mesmo jeito. Leitura bíblica às vezes fica... no meu caso, há 4 meses atrás, eu estava com a minha leitura top. Só que eu estava a 7.000 quilômetros de distância, e aí passei por uma mudança grande, vim para cá novamente, e aí o negócio desandou, porque é tanto estresse que deu, atrasei, que eu só consegui botar minha leitura em dia essa semana. E era difícil, porque aí você fica tentando, eu falei, não, eu vou, e eu consegui.
que mérito é esse? Não quero aqui dizer do mérito, mas eu quero dizer que nós precisamos perseverar em tudo na nossa vida, porque nem sempre as coisas vão vir da maneira mais fácil. Então, quando você tomar uma decisão pela fé, muitas coisas podem te fazer querer desistir, mas persevere. Moisés, ele teve que ter muita perseverança. Pensa comigo, nessa história aqui, o texto vai dizer que ele não temeu a ira do rei. Mas nessa história aqui, ele passa a caminhada do deserto que dura 40 anos. Gente, 40 anos andando no sol, 40 anos andando com gente perturbando, com gente falando, eu estou com saudade lá das comidas do Egito. 40 anos de perturbação na cabeça do Moisés. E é difícil às vezes a gente olha para a palavra e lê assim, Moisés, o libertador, e acha que tudo foi fácil. Certamente, Moisés teve momentos em que ele pensou, mas havia um diferencial. As decisões que ele tomava não eram de acordo com a vontade dele, mas elas eram pela fé. Então, eu quero ler aqui, segunda carta de Paulo a Timóteo, também, capítulo 2, verso 12, que diz assim: se perseverarmos com ele, também reinaremos. Se o negarmos, ele também nos negará. Então, eu quero dizer uma coisa muito especial para você, que estava aqui no congresso e que tomou uma decisão. Talvez uma decisão de entregar a sua vida a Jesus, uma decisão de começar a caminhar com Cristo. Eu sei que isso já foi falado aqui, mas eu quero frisar isso. Talvez você tenha tomado uma decisão de mudar um mau hábito, de vencer algum gigante. Talvez você tenha tomado alguma decisão muito pessoal sua, que só você e Deus sabem dela. Não desista, persevere, porque certamente no decorrer da caminhada virão situações que farão você pensar em desistir. Então, não desista, persevere. Você que chegou agora, você que tomou uma decisão ao lado de Cristo, parabéns, é a melhor decisão que você poderia tomar. Mas eu vou te falar uma coisa, você não tem que ficar sozinho, não. Se ninguém entrou em contato com você desde o dia que você tomou a decisão, hoje você vai procurar um desses líderes aqui e falar isso. Ninguém falou comigo ainda não. Líder, levanta a mão de novo aí. Líder, fica em pé. Se você tomou uma decisão no congresso e ninguém ainda te procurou, ninguém ligou, mandou uma mensagem, procura um desses hoje, chega lá e fala assim, eu estou sozinho. Obrigado, liderança. Estou sozinho. Porque caminhar sozinho é mais difícil. Procura esse líder e fala assim, eu quero participar de um grupo, eles vão colocar você no GPS. E ali você vai estar perto de mais algumas pessoas e a gente caminha melhor junto. Então, uma história digna de ser contada é a história de perseverança. E o quarto ponto, o ponto final aqui nessa noite, é a identificação com Cristo. Verso 28 diz assim: pela fé celebrou a Páscoa e fez a aspersão do sangue, para que o destruidor não tocasse nos filhos mais velhos dos israelitas. Deixa eu explicar para vocês o contexto aqui dessa situação na vida de Moisés. Celebrou a Páscoa e fez a aspersão do sangue. Isso aqui é uma referência que está lá em Êxodo capítulo 12. O que acontece? Durante aquele processo de libertação do povo no Egito, em que o faraó estava com o coração duro, e aí os egípcios, eles estão experimentando as pragas, já tinha acontecido 9 pragas, então naquele último momento ali, antes da 10ª praga, na iminência, na véspera do povo ser liberto, o que aconteceu? E o faraó ser totalmente derrotado, Deus manda então, dá a ordem, que cada família pegasse um cordeiro. E cada família pegaria um cordeiro, mataria. Com o sangue desse cordeiro, eles passariam nas portas, para identificar que ali estava sendo celebrada a Páscoa, que era uma refeição. Então, preste atenção. Houve a morte de um cordeiro, o derramamento de sangue, passou nas portas lá para identificar, e havia
a celebração da Páscoa. Esse cordeiro ele havia sido sacrificado e era celebrado então essa refeição. E aí, lá em Êxodo 12, o verso 23 diz assim, Êxodo 12, 23. Quando o Senhor passar pela terra para matar os egípcios, verá o sangue na viga superior e nas laterais da porta, e passará sobre aquela porta. Não permitirá que o destruidor entre na casa de vocês para matá-los. Então, aquele cordeiro que havia sido sacrificado, cujo sangue havia identificado aquela casa, aquele cordeiro ali, ele estava simbolizando o Cristo que seria morto, o sacrifício perfeito. E pela fé, Moisés e aquele povo, então, estavam sendo identificados com Cristo. Eu não sei se você já pensou sobre isso, mas pela fé você tem uma identificação direta com Cristo. As pessoas olham para você e elas têm que ver as atitudes de Cristo. Não é fácil, eu sei que não é, mas isso é uma postura de fé. Isso é uma postura de fé. E preste atenção, a fé, eu falei aqui sobre 4 pontos, mas a fé é o elemento que costura esses 4 pontos. A fé é o elemento que vai dar sentido a esse texto. A fé é o fundamento que trouxe não apenas Moisés, mas outras pessoas para essa galeria aqui especial. Então, foi pela fé que Moisés recusou ser chamado filho da filha de Faraó, não indo na onda dos outros. Para não ir na onda dos outros é necessário ter fé. Foi pela fé, por amor a Cristo, que ele contemplava a sua recompensa, tendo então uma visão de futuro. Foi pela fé que ele perseverou. Foi pela fé que ele celebrou a Páscoa e fez a aspersão do sangue, identificando-se com Cristo. Então, irmãos, para que eu possa construir uma história digna de ser contada, eu preciso ter atitudes de fé. Fica de pé para nós orarmos.